Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre um rito pouco conhecido e que gera muitas dúvidas sobre ele. Hoje estaremos falando sobre o rito escocês retificado. Uma das principais dúvidas existentes é sobre sua relação com o Hare, o rito escocês antigo e aceito. Dúvida essa que estaremos sanando, no vídeo de hoje. Eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um E no Papo de Maçonaria de hoje vamos desvendar a história e a origem por trás do rito escocês retificado, também conhecido como a abreviação Hare, R-E-R. Pessoal, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixe seu joinha, pois ajuda a fazer com que este vídeo chegue a outros irmãos simpatizantes das ordens iniciáticas. E se vocês gostam de história maçônica, não deixem de acessar a nossa playlist História da Maçonaria no Mundo. Lá contém vários vídeos falando sobre a maçonaria no mundo como um todo e sobre os ritos maçônicos, muitos desses que são desconhecidos ou pouco conhecidos pelos maçons e simpatizantes das ordens iniciáticas. Quando falamos sobre maçonaria, devemos entender que não é algo simples de se falar, tá? Por mais estranho que isso possa parecer. Eu digo isso porque implica em analisarmos várias opiniões e visões de vários autores e estudiosos do tema diferentes. E isso acaba gerando uma demanda de pesquisa muito grande. Para vocês terem uma melhor compreensão do tema maçonaria, a gente precisa entender que só o fato da sua existência em si já caracteriza uma qualidade fora do contexto comum das instituições humanas convencionais, o que a torna de certa forma muito mais complexa de ser estudada. Ao longo dos séculos, a existência da maçonaria despertou inúmeras dúvidas e questionamentos, que muitas vezes fogem da realidade do seu verdadeiro conteúdo. Não é à toa que há a grande dificuldade que muitos maçons encontram para poder compreendê-lo, tanto é que existem diversas vertentes hoje dentro da própria maçonaria especulativa, que é a maçonaria moderna que nós falamos. A maçonaria ela é uma força intelectual que promove controvérsias por causa de suas particularidades. Dessa forma, eu reforço mais uma vez, que não existe uma verdade absoluta quando falamos sobre maçonaria, mas sim existe uma busca real pela verdadeira face da instituição como um todo, assim como todo mestre maçom que se preze pela busca da verdade, que deve ser contínua, e toda verdade imposta deve ser questionada. Mas levando isso em conta, vamos lá. Nesse vídeo eu irei estar trazendo o máximo de informações pertinentes ao rito escocês retificado. Caso tenha alguma dúvida ou tenha alguma informação que não esteja trazendo nesse vídeo, por favor, deixem nos comentários, deixem sugestões de outros temas que a gente pode estar trazendo aqui no canal ou nessa própria playlist, para a gente poder estar desenvolvendo aqui com o passar do tempo. De acordo com alguns historiadores, o Hare, o rito escocês retificado, ele foi desenvolvido principalmente por Jean-Baptiste Willermoz. Este célebre maçom reformou o ramo francês da estrita observância templária na reunião anual de Gaules, em 1778, incorporando a ele elementos da ordem dos Coens eleitos e renunciando ao legado dos templários. Podemos assim considerar esta data como o nascimento do Hare, o rito escocês retificado. Desde o final do século XVIII até os dias de hoje, desenvolveu-se dentro da maçonaria uma tendência, para não chamar de embate, entre racionalistas e espiritualistas. Vamos deixar claro que quando utilizamos o termo embate, não nos referimos a disputas, mas sim a posicionamentos dentro da instituição. E esses posicionamentos estão até hoje em discussão dentro da maçonaria. Alguns argumentam que a origem da maçonaria vem dos tempos antigos. Outros afirmam que nasceu das corporações de construtores, profissão cuja origem remonta a tempos imemoriais, com seus ensinamentos e segredos sobre a arte da construção. Há aqueles que acreditam que sua base provém de cultos panteístas, e outros admitem suas origens na história que o pastor calvinista James Anderson, no momento de estabelecer as suas constituições. O regime escocês retificado foi constituído na França entre 1774 e 1782 por dois grupos de maçons de Lyon e Estrasburgo, entre os quais a gente pode citar Jean-Baptiste e Bernard de Turckheim e Rodolphe Saltzman, acima de tudo Jean-Baptiste.
uma vez que a arquitetura do regime foi a sua obra, né? E foi ele quem moldou a doutrina que esse rito implica e também foi ele quem desarmou no final dos anos de 1700 a armadilha da restauração física e política da Ordem do Templo, não abrindo mão, é claro, né, da herança espiritual dos templários. A maçonaria retificada nasceu na França, porém não pode ser considerada um sistema maçônico francês. O retificado foi o resultado de uma necessidade na qual muitos maçons sentiam na Europa, né, continental, para colocar em ordem e dar sentido à maçonaria que existia naquela época. A maçonaria retificada nada mais é do que uma tentativa de retornar às suas origens tradicionais, reorientar e corrigir, como diz o seu próprio nome, uma maçonaria que havia perdido o seu curso e o seu significado. O rito escocês retificado não é e nunca pretendeu ser uma reforma do rito escocês antigo e aceito, que, aliás, fica o detalhe, veio depois do rito escocês retificado. Comparado ao REA, ele não se desviou muito em termos das intenções e motivos que levaram os maçons ingleses do século XVIII a formar a Loja de Londres. Não porque foi o que estabeleceu o regime, mas porque estabeleceu as bases a partir das quais outros sistemas maçônicos adotaram, seja como um todo ou em parte, como é o caso do rito sueco ou do rito de Zinzendorf, praticado na Alemanha, né? Esses ritos, como posso dizer, ritos esses, né, que foram desenvolvidos um pouco mais tarde, lhes permitiram formar o que conhecemos hoje como a maçonaria regular internacional, que atualmente é liderada pela GLUI, né, a grande loja da Inglaterra. Do ponto de vista formal, o regime escocês retificado tem 3 origens, sendo que espiritualmente tem 2 fontes, ou inspirações, por assim dizer. Quando falamos da estrutura do simbolismo, tanto do parte maçônico quanto do cavalheiresco, as 3 origens do regime retificado são: a primeira origem, né, que a gente pode dizer dessa forma, a gente pode citar a própria maçonaria francesa da época, porque com a proliferação, né, dos mais diversos graus, Willermos, né, ele conhecia todos eles e praticava muitos deles, e que depois de purificado seria estruturado por volta de 1786 a 1787 em um sistema que mais tarde ganhou o nome de rito francês, ou também conhecido como rito moderno, com seus 3 graus e inicialmente 4 ordens. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, tá, que fala, nessa mesma playlist, que fala sobre o rito moderno. Tá? Lá eu conto um pouco mais, com mais detalhes sobre a história do rito moderno, que é também conhecido como rito francês. Tá? Também não podemos esquecer dos vários graus cuja combinação constituiu o que passou a ser chamado de escocês, graus escoceses. Porém, só um detalhe, tá? O regime escocês retificado tem apenas o nome, tá? Que ele carrega apenas o nome do escocismo e não tem nenhuma semelhança com o sistema de graus filosóficos por todos conhecidos que foram estruturados, né, nos 33 graus do REA. Embora, no entanto, tenha sido todos os elementos, né, todos esses graus, né, tanto como posso falar, do RER, né, do rito escocês retificado, como do RER, eles carregam elementos da tradição maçônica escocesa. Já a segunda origem, o próprio sistema de Martinez Pasquale, que é um personagem enigmático, mas que também foi inspiração, né, tanto para Willermos quanto para Luiz Cláudio de Saint-Martin. Sempre que reconheciam, né, ele, né, o Martinez Pasquale, como seu mestre, e que esse sistema foi chamado de a Ordem dos Cavaleiros Maçons Eleitos Coens do Universo. A terceira origem seria a estrita observância templária, também chamada de maçonaria retificada ou reforma de Dresden, um sistema alemão no qual o aspecto cavalheiresco prevaleceu absolutamente sobre o aspecto maçônico e que se pretendia ser não a herdeira, mas ir muito mais longe e restabelecer a antiga Ordem do Templo, abolida em 1312. A Ordem dos Cavaleiros Maçons Coens, eleitos do Universo, de Martinez Pasquale, a estrita observância templária, a maçonaria cavalheiresca, inicialmente estabelecida na Alemanha em meados do século XVIII e que se espalhou dali para o resto da Europa, e o escocismo maçônico, que era um dos ramos do escocismo com diferentes altos graus, cuja organização ainda não estava formalizada naquela época, e é claro, né, a própria maçonaria azul de 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre, conforme era praticado pela maçonaria francesa naquela época, e que se tornou, né, o atual rito moderno, também conhecido como rito francês. Estas foram a base para a evolução e transformação desse sistema durante as reuniões anuais de 1778 e de 1782.
as quais levariam à criação do rito escocês retificado em 1782. Desde então, os rituais desse rito sofreram pouca ou nenhuma alteração. O rito escocês retificado é um rito de essência cristã e cuja doutrina subjacente é o Tratado de Reintegração dos Seres de Martins de Pasquale. O rito escocês retificado é um rito maçônico estruturado em 4 graus maçônicos e um grau cavalheiresco, acompanhados por um período probatório, que seria de escudeiro novato, formando a ordem interior. O RER, como também é conhecido, é estruturado da seguinte forma: com as lojas de São João, ou lojas azuis, onde trabalham nos graus de aprendiz de maçom, companheiro de maçom e mestre maçom. Observação, tá, gente? Aprendiz de maçom. O aprendiz ele não é maçom, ele é um aprendiz de maçom. Companheiro de maçom. Companheiro de maçom. Ele não é maçom, ele é um companheiro de maçom. Mestre maçom. Esse sim carrega todos os direitos de um maçom, porque ele é mestre. Fica a dica. As lojas de Santo André, ou lojas verdes, que trabalham no grau de mestre escocês de Santo André, e a ordem interior, onde temos os graus de escudeiro noviço e cavaleiro benfeitor da cidade santa. Após estes, temos a classe secreta ou colégio metropolitano, onde aprendemos sobre o professo e o grande professo. O rito escocês retificado reconhece a progressão iniciática, que presume, portanto, que entre a colação dos graus sucessivos seja observado um tempo mínimo de amadurecimento, com a prática regular reconhecida. A colação do 4º grau não pode ocorrer antes de um período mínimo de 4 anos, após a exaltação ao grau de mestre, mas isso pode variar, tá, de uma jurisdição maçônica para outra. O acesso à ordem interior seria o correto, não deve ocorrer antes de um período da prática do 4º grau inferior a 3 anos. Somente após 3 anos no 4º grau, aí sim teria acesso à ordem interior. Mas isso também não é obrigatório, tá? Isso pode variar de uma jurisdição maçônica para outra, tá? Mas só para vocês terem noção, qual é a base, para a formação cavalheiresca do regime escocês retificado? Como eu posso dizer? Bem, de uma forma resumida, vou fazer um breve resumo. De acordo com as decisões tomadas no Convento de Galhas, o regime escocês retificado, assim se desfigurando, ou melhor, se distanciando da observância estrita, renuncia a uma afiliação histórica com a ordem do templo, embora mantenha uma afiliação espiritual com ela pela adoção nesse mesmo convento do nome de Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Olha que interessante esse detalhe. Isso se referia, no caso quando eles falam que eles estão se desfiliando ou se afastando, se distanciando, isso se referia aos pobres cavaleiros de Cristo, também conhecidos como templários. Desde as origens da ordem do templo, e não a rica e poderosa ordem em que seus sucessores se converteram ao longo do tempo, até sua dissolução. A gente tem que entender que os templários, na sua fundação, eram de um jeito, e quando eles foram extintos, eles eram outro. Carregavam o mesmo nome, mas eram 2 instituições diferentes. Tá? Quando o rito escocês retificado, ele faz referência à primeira versão dos templários, que eram aqueles devotos a Deus, aqueles que carregavam em si, não aqueles que tinham as riquezas adquiridas com o tempo. Tá? Então, nesse sentido, o rito escocês retificado ele carrega em si a afiliação espiritual. O regime escocês retificado reivindica para si mesmo, como a ordem do tempo, a dupla qualidade cavalheiresca e religiosa. Esta dupla qualidade que já é desenvolvida ao longo das atividades maçônicas, não apenas para o uso no mundo dos séculos XII ou XVIII, mas é a antemporal, e os meios para realizá-la, a natureza da qual é essencial, permanecem imutáveis, uma vez que consiste na prática cotidiana e universal das virtudes teológicas da fé, esperança e caridade. Essa doutrina que o RER carrega é expressa nos deveres impostos não apenas ao cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, mas também ao maçom retificado, do mesmo grau de aprendizagem, assim como a defesa da santa religião cristã e o exercício da caridade para com todos os seres humanos, e em particular para os mais fracos e indefesos. O objetivo do regime retificado escocês é manter e fortalecer não apenas a ordem interna, mas também nas lojas maçônicas, os princípios nas quais se baseia, ou seja, fidelidade à religião cristã, baseada na fé, assim como os primeiros templários. A adesão aos princípios e tradições, tanto maçônicos quanto cavalheirescos do regime, que se traduzem no aprofundamento da fé cristã e no estudo da doutrina esotérica cristã ensinada na ordem.
O autoaperfeiçoamento através da prática das virtudes cristãs, a fim de superar paixões, corrigir defeitos e progredir através da realização espiritual. Dedicação à pátria e ao serviço aos necessitados. A prática constante de uma caridade ativa e esclarecida para todos os seres humanos, seja qual for sua raça, nacionalidade, situação, religião, opinião política, filosófica, isso não importa. O que importa é a prática da caridade. Em resumo, a percepção espiritual que o regime escocês retificado propõe como um objetivo para seus membros, fornecendo-lhes os meios para conseguir isso e voltar, a ser seres humanos verdadeiros, se transformando assim nos verdadeiros templos de Deus. Aos amigos e irmãos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo os guie e os proteja. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. FA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!